E o nosso assunto, o nosso bate-papo dessa tarde será sobre hipnose e auto-hipnose, né? Os benefícios que essa prática pode trazer para a nossa vida. E a nossa convidada é a mestre em hipnose, né? Patrícia Matias. Ela está aqui ao vivo, claro, vai tirar as nossas dúvidas e as dúvidas de vocês aí de casa também, que vocês podem participar com a gente, né? Através do 45 9925 4747. Interage com a gente aí, vamos participar com a gente. Em primeiro lugar, boa tarde, Patrícia. Boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao nosso Ver Mais, num dia tão especial, né? Aniversário de Cascavel, a gente ao vivo aqui, acompanhando todo esse festerê aí de Cascavel, para falar de um assunto importante, que as pessoas têm muita curiosidade, algumas pessoas têm medo, que já mandaram perguntas ali, mas Mauro, é legal, funciona, não funciona? Então eu vou começar explicando para eles, Patrícia, o que é auto-hipnose, até para eles começarem a entender e interagir com a gente também. Então, tem-se todo um conceito, né? E assim, eu diria até um preconceito sobre o desconhecido, né? Porque as pessoas, elas desconhecem, né? Então, isso gera um pouquinho de medo, um pouquinho de receio. Curiosidade também. O que será que é a auto-hipnose, né? Auto-hipnose é aquele momento em que você assume o controle e você entra num estado de consciência. Porque hipnose a gente pode resumir em 3 palavras, para ficar bem prático, assim, para a gente fugir um pouquinho dessa questão mais terapêutica, né? E técnica, para a gente entender. Hipnose é um estado de consciência, é comunicação e é uma técnica. A gente pode resumir dessas 3 formas. O que acontece é que tem muitos mitos, né? Quais são os mitos aí que de repente chegou para ti, você já ouviu falar sobre hipnose? As pessoas às vezes têm o medo daquela coisa, eu estou hipnotizado, eu não sei o que eu estou fazendo, eu tenho medo de fazer coisas que não é para fazer, essas coisas assim que assustam as pessoas um pouquinho. Ou medo até de fazer a regressão e descobrir o que eles não queriam. Mas tem que estar preparado para isso, né? Acho que ali também é saber lidar com isso, não, Patrícia? Também, e olha só, as pessoas às vezes ouvem, né? Eu vou perder o controle. O hipnotizador vai sumir o controle, eu vou fazer algo que eu não quero, ou vou contar algo que é segredo e que eu não quero contar. Voltando ali naquelas 3 palavras, hipnose é um estado de consciência. Então, você não sabe o que está fazendo. Você sabe o que está fazendo. O que acontece é que você potencializa esse estado de consciência. Então, além de você ter consciência de todo o ambiente, você acessa o teu subconsciente. Então, e o profissional, ele é apenas o condutor, porque todo momento você está consciente. O que acontece é que você acessa essas informações e você tem um controle se você quer contar ou não o que é que você acessou na sua mente. Então, em momento algum, você vai perder essa consciência e assim, você vai potencializar. Então, às vezes a gente ouve as pessoas dizerem, e se eu acessar, e se eu entrar, ficar preso em algo, né? E se eu for e não voltar? Primeiro que a gente não vai para lugar nenhum. A gente não sai do lugar. Consequentemente, você não vai ficar preso em lugar nenhum. Ou em algum outro lugar. Sabe aquela sensação? Já ouviu alguém dizer, nossa, eu estava sonhando e a sensação que eu estava preso? Que eu fiquei preso. Sair do sonho. Que eu fiquei preso no sonho? Foi só uma sensação, que a pessoa não fica presa. Porque senão ela não teria acordado. Ela estaria presa naquele sonho até agora. E assim, Patrícia, qual que é a diferença entre auto-hipnose e meditação? Porque você precisa um pouquinho meditar também para entrar em hipnose ou não? Ou tem diferença entre os dois? Tem diferença, porque assim, eu gosto de diferenciar para ficar mais prático da gente entender, até para quem está acompanhando a gente, as pessoas saberem diferenciar isso. Eu gosto de dizer que nós temos 2 momentos. Ou a gente está no estado de hipnose, ou a gente está no estado de meditação, meditativo. Porque o estado de meditação é o estado presente, né? É você estar 100% presente, concentrado no momento. A hipnose é quando você vai para situações que já aconteceram ou que irão acontecer. A gente imagina que a hipnose é só o passado. Não, a hipnose é o futuro também, que é o quê? É quando você leva os seus pensamentos para situações que já aconteceram ou quando de repente você fica pensando numa situação que vai acontecer, você fica imaginando, visualizando coisas que você deseja ou que de repente alguma situação ali que vai surgir ainda. Então, para a gente diferenciar isso, hipnose é quando você vai lá no passado ou no futuro e a meditação é o aqui e agora.
E assim, Patrícia, a hipnose ela funciona apenas para quem está vulnerável ou fraco? Que às vezes as pessoas têm dúvidas sobre isso também, que deve abaixa a guarda, aquelas coisas assim, ou não? Como que é para funcionar, para as pessoas entenderem mais sobre isso também? Algumas pessoas dizem, olha, eu fiz hipnose e não funcionou. Comigo não deu certo, a pessoa não conseguiu hipnotizar. Realmente, eu acredito que não deu certo, porque para o processo de hipnose se realizar e ter-se um bom resultado, é preciso confiar no profissional. Então, se a hipnose não deu certo, é porque em algum momento você não conseguiu se conectar com aquele profissional que estava conduzindo. Então, tem muito isso, a gente precisa confiar na outra pessoa. A nossa mente, ela tem um poder tão grande, tão fantástico, que ela nos protege. E se por algum momento a sua mente perceber que você possa estar em perigo, ela vai te proteger e ela se fecha, ela bloqueia. É incrível, né? A nossa mente, ela tem esse poder, ela é inteligentíssima. E a gente tem essa coisa de instinto, né? Instintivo. Se você se perceber ali numa situação de perigo, a sua mente vai te bloquear, vai te proteger. E existe, queria entender um pouquinho mais assim, em quais casos são indicados então a hipnose ou a auto-hipnose? Como que elas são usadas, Patrícia? Em quais casos? Toda hipnose é uma auto-hipnose. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Porque lembra que eu falei dos três conceitos: estado de consciência, comunicação e técnica. Então, assim, para a pessoa entrar no estado de hipnose, ela precisa fazer uma auto-hipnose, porque o profissional só vai conduzi-la. Então, assim, eu vou proporcionar os caminhos, as ferramentas, e é a pessoa que vai se permitir entrar nesse estado de hipnose. Então, é uma auto-hipnose e a gente pode usar ela para N situações. Para potencializar resultados, tanto profissionalmente como pessoal, uma questão familiar hoje também, familiar, trabalho, amorosa de relacionamento. Hoje a gente vê muito, a gente consegue trabalhar em diversas situações, principalmente questões de ansiedade, fobias, traumas, profissionais. Um exemplo, a gente às vezes não imagina, né? Algumas pessoas desconhecem, mas atletas de alta performance usam auto-hipnose. Porque aí ele concentra, Foco. ele direciona a sua mente para o resultado. Então ele está aqui, mas a mente dele já foi lá na frente, numa auto-hipnose, ele já viu o resultado. Ele já viu a linha de chegada, ele já viu os resultados com toda aquela performance que ele busca. E assim, Patrícia, qualquer pessoa ela pode ser hipnotizada? Como que funciona? Tem pessoas que não podem? Até para as pessoas em casa entenderem um pouquinho sobre isso. A gente tem as pessoas que não podem ser hipnotizadas, as que tenham algumas questões neurológicas, pessoas de acordo com a idade que tem alguns problemas senis, que é a questão de idade, porque aí é uma questão de responder, né, a pessoa conseguir entender os comandos, né? Então a gente tem algumas situações bem específicas. No restante, de forma geral, a gente consegue proporcionar isso. E como que é feito? Como que funciona a auto-hipnose? Eu sei, mas para as pessoas em casa entenderem também. É um bate-papo, é uma conversa? Como é? A auto-hipnose todos podem realizar. Até, se você me permite, eu quero dar um presente para as pessoas que acompanham o teu programa. Para quem está em casa assistindo, eu tenho um presente. É só mandar um oizinho na rede social, dizer que estava acompanhando a gente aqui, que eu vou mandar um material de auto-hipnose gratuito então, tá ali, para as gente. pessoas. Vou deixar o Insta ali, a Núbia vai colocar lá para a gente, já está ali também. Vocês podem interagir com a Patrícia ali também. A auto-hipnose é interessante que a pessoa faça num ambiente que esteja tranquilo, de preferência sentado. Se ela não tiver compromisso depois, ela pode fazer deitado, porque dependendo do horário do dia, a pessoa ela tá tão ali tranquila que ela pode pegar no sono. Não é sono. Hipnose não é dormir, mas dependendo da situação e como ela está, sim, ela pode acabar pegando no sono. Durante uma sessão de auto-hipnose, a gente cuida para que a pessoa não pegue no sono. Então, a gente consegue manter ela acordada, manter ela ali, respondendo a todo o processo. Então, a auto-hipnose é interessante que a pessoa esteja sentada, confortável, num ambiente tranquilo e que ela determine para a mente dela quanto tempo ela vai fazer. São 10 minutos?
15 minutos, 30 minutos de hipnose? E qual é o objetivo que eu quero com essa auto-hipnose? Então, assim, bem simples, mentaliza, eu vou fazer uma auto-hipnose para diminuir esse estado de ansiedade, para aumentar a minha concentração, ou quando ela vai trabalhar, ela precisa desenvolver, ela vai dar uma palestra, ela vai dar um treinamento, vai apresentar o programa aqui. Então, olha, eu vou fazer essa auto-hipnose de 10 minutos e após esse processo, eu desejo realizar com uma alta performance. Enfim, ela direciona para que aquilo. A nossa mente entende isso e a gente consegue direcionar ela. E aí tem uma técnica ali de respira, relaxa, sente e conduz a sua mente. E como que você conheceu a hipnose e a auto-hipnose? Como que você começou a gostar disso para poder passar para as pessoas? A minha formação é em comunicação, sou comunicóloga. Atuei na área de comunicação por muitos anos. Depois, por um período, eu dediquei à família, à maternidade. E nesse processo todo, eu descobri um câncer de mama. E aí iniciei um tratamento oncológico. Durante esse processo, né, do tratamento, eu fui buscar ferramentas para entender mais o que estava acontecendo. O que estava acontecendo, como é que a gente gerencia as nossas emoções, né? Porque a gente não controla, a gente gerencia elas, né? E nesse processo conheci a hipnose. Então, num primeiro momento foi para isso, para o meu conhecimento. E é uma ferramenta tão fantástica que eu me apaixonei e me dediquei a ela. Hoje eu consigo trabalhar com ela. E é interessante ver a Patrícia falando pelo brilho nos olhos também. Isso é muito interessante. A gente sabe quando a pessoa gosta mesmo e vive isso junto. Mas, Patrícia, em caso das pessoas assim que querem atingir um determinado objetivo com a auto-hipnose, como fazer isso então? Para a gente encerrar, vamos dar essa dica até para as pessoas, pois elas podem entrar em contato contigo, pedir ajuda, mas como fazer isso? Então, o que acontece é que, assim, às vezes, vamos dar um exemplo, quando a gente é criança, a gente aprende as coisas com tanta facilidade, né? Depois de uma certa idade, a gente até brinca, nossa, quando eu era criança, eu aprendia tão rápido, né? Eu via, a criança tem isso, né? Ela vê um adulto fazendo, logo em seguida ela consegue repetir. Por que isso? Depois que a gente fica mais velho, fica mais difícil. Não é que fique mais difícil, é que a gente tem tanta informação na mente que a gente não consegue focar. E a auto-hipnose, ela traz justamente isso. Você limpa a sua mente com aquele monte de pensamentos e direciona para uma coisa, uma atividade por vez. Quando você foca, você consegue desenvolver com muito mais habilidade. Então, a hipnose é para justamente isso, você colocar uma meta, um foco, e conseguir direcionar e executar aquilo com muita maestria. Tá vendo, gente? Isso é o foco, né? Isso é com certeza, você tendo foco, você consegue atingir seus objetivos também. Patrícia, obrigado. Obrigado por você estar aqui com a gente ao vivo, tirando nossas dúvidas. Eu sei que o pessoal em casa está interagindo, a gente vai te passar as perguntas também, tá? Claro. Então, gratidão. Porque tem assunto para... Mas então venha mais vezes. Combinado. Mais a sua casa. Gratidão. Obrigada pelo convite. Tá bom, vamos aproveitar o feriado aí com o aniversário de